Hoje as pessoas se casam com uma facilidade e descasam, se separam rapidamente, né? O que está acontecendo? Por que essas relações estão tão frágeis hoje? Eu acho que a gente pode pensar por vários aspectos, né? Tem uma coisa positiva, que as pessoas já não toleram como elas toleravam. Então, elas se dão a oportunidade, tanto homens como mulheres, de reescrever a sua história. Tá? Seja sem filhos, com bebês. Às vezes tem casais que se separam, acabaram de ter bebês. Tem casais que se separam ainda grávidos, tá? Então, tem esse jeito de funcionar que ele é mais atualizado, tipo 15 anos, 10 anos, de lá para cá. Porém, que eu acho isso ótimo. Você poder estar mais maduro e falar, gente, isso não faz sentido para mim. Eu não vou ficar batendo em pedra para furar. Né? Então, e isso são casais que vão se separando e tem todo um sofrimento. Porém, existe uma outra característica, um outro fenômeno que tem acontecido da baixa tolerância, da baixa frustração, de você criar um mundo aqui e querer que esse mundo aconteça aqui, e quando não acontece, e não vai acontecer, porque um dos grandes desafios é você se relacionar com alguém, e se relacionar com alguém. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que o casamento, ele é um ato mais antissociométrico do mundo. Por quê? O que é a sociometria no psicodrama? Sociometria no psicodrama é quem eu escolho para quê. Na relação amorosa, se tem uma fantasia que você tem que escolher o parceiro ou a parceira para tudo. É impossível. É impossível. Por quê? Porque você vai ter afinidade em algumas coisas e não afinidade em outras. Então, tem toda uma fantasia de andar em bloquinho, assim, sabe? É tudo junto. Tem que fazer tudo que eu quero. Tem que ser do jeito que eu quero. Mas, Cláudia, isso não existia lá atrás? Existia. Mas se tinha tolerância de aguentar. Eu casei, eu vou ficar. Eu sou mãe, eu vou ficar. Hoje não. Hoje, quando acontece a mesma coisa que acontecia lá atrás, eu não vou ficar. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. Eu não preciso passar por isso. Então, esta é a leitura que eu tenho feito do fim dos relacionamentos. Uma outra coisa também. Eu costumo brincar, né? Que mulher, quando decide casar, ela faz tudo para casar. Então, se ela namora a pessoa, faz 15 anos, tô exagerando, mas assim, namoram há 6 anos e brigam muito, tá? Ou não tem uma relação sexual bacana, ou vivem tendo discussões financeiras e vão casar. Qual a chance dessa relação se manter boa? Não vai ter. Assim como hoje, os casais têm se encontrado e ficado junto 2, 3 meses, são 2 adultos que têm casas, eu tenho minha casa, você tem a tua, eles já vão morar junto. Por quê? Porque o casamento, a relação, também é uma sociedade. Então tá, vamos economizar despesa, a gente gosta de ficar junto. Então, não tiveram tempo de se conhecer. Isso pode ser um fator que faz com que logo se separe. Tá? Se a gente considerar que essas pessoas não se conectam, não se importam, são pessoas que vivem mais no mundo delas, tá? Não tem vínculo. Então, também vai se separar. Tudo é muito dinâmico. Então, essa pergunta que você fez, a gente não pode pensar nela de uma maneira estática. A gente tem que pensar nela na dinâmica de como as relações têm se desenhado. Então, esse número de divórcios, será que se a gente pesquisar o número de pessoas que saem dos empregos, se a gente pesquisar o número de pessoas que querem iniciar
o trabalho e já ter sucesso, será que também não vai estar parecido? Né? Porque hoje, por exemplo, por exemplo, as pessoas não conseguem esperar. As pessoas acham chato esperar. Né? Então, qualquer construção tem que se esperar. Se você vai construir uma casa, você tem que esperar. Mesmo que você tenha todo caixa para levantar uma casa de uma vez, você tem que esperar. Se você vai fazer um bom assado no forno, você tem que esperar. Se for no McDonald's para comer aquele filé que não é filé, é 2 segundos. Que são as relações. Né? De que, assim, eu te dou o que você quer. Beleza. Ufa, ganhei o que eu quero. Só que some, porque não construiu um vínculo. Não efetivou uma relação. Não conectou. Não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo. É o que eu percebo na dinâmica dos pacientes no consultório. Não faz sentido, sim. E eu acho que as pessoas estão menos tolerantes à frustração, né? E que isso também tem a ver com a forma como nós estamos acelerados. Porque se a gente for pensar hoje, né, um casal, né, pai e mãe trabalham, né? Quando chegam em casa, o que acontece? Passar o dia todo longe dos filhos, né? E acaba realizando mais ou menos as vontades dos filhos, como se não pudesse frustrar, porque eles já se sentem culpados. Eu acho que tem tudo a ver, né? De hoje nós estamos sem tolerância à frustração mesmo, não sabemos mais esperar. Trocamos de relacionamento, por exemplo, tão rapidamente, né? Então, mas isto já acontecia, tá? Se você pegar na nossa geração, nós crianças, os pais trabalhavam o dia inteiro, chegavam sem paciência em casa. Só que nesta geração, esses pais, eles tinham muito introjetado a questão do limite. A questão alguns que estão me ouvindo aqui vão lembrar. Nossa, o olhar do meu avô já falava para eu ficar quieta. O olhar do meu pai falava para eu ficar quieta. Hoje, por exemplo, as crianças têm tratado os pais adultos de uma forma desrespeitosa. E esses pais, eles têm tido receio de pôr limite. Entendeu? Então, tem crianças xingando os pais. E os pais ficam constrangidos. E assim, eu não posso chatear meu filho porque ele não vai suportar. Então, eu tenho dito para pai e mãe, e vou dizer aqui, não tenha medo de ser pai e mãe. Mesma coisa namorada, namorado, marido e mulher. Não tenha medo de se posicionar. Se você se posicionar a partir do que você está sentindo, da tua necessidade, colocando limite, de uma maneira coerente e respeitosa, você vai perceber o quanto o outro suporta. E você vai perceber, muitas vezes, que o outro suporta. Inclusive, você, mãe, para o seu filho criança, a filha e o filho suporta. Como é importante isso, né? Fundamental. É fundamental. Eu tô com uma paciente que está com um problema muito sério com a filhinha dela de 3 anos. E ela e o marido acham bonitinho a garota acordar e não dormir mais, não desligar, não respeitar e olhar para a mãe com cara de afronta. Não é bonitinho. É uma coisa muito séria. Às vezes, com a menininha lá com 2, 3 aninhos, você vai falar, ai, que bonitinho, como ela é geniosa. Coloca essa criança com 5, 6, com 8, 10. Coloca essa criança crescendo com 20, não respeitando regras e não suportando. Não é bonitinho, é sério. Coloca essa criança adulta dentro de um trabalho onde não consegue fazer só o que gosta e leva uma frustração do chefe. Sai, não suporta. Né? Em que o chefe vai falar assim, pega um café para mim e ela vai achar que ela está sendo abusada. Então, assim, as coisas estão muito delicadas, né? Eu acho que talvez seja questão de pode, não pode, deve, não deve, que não tem sido colocada na relação de pais e filhos, entendeu?
Então, porque esses pais vêm de uma geração que eles querem se fazer diferente dos pais. E aí, o que acontece? A hora que eles ficam muito irritados, eles agem exatamente como os pais agiam com eles. E aí eles se tornam ambivalentes, percebe? Olha a ambivalência. Eu dou tudo pro meu filho, olha que bonitinho, ai, ela é tão geniosa, eu dou tudo. Aí a hora que eu tô com a tampa, eu perco a paciência e eu grito. Então, essa criança começa assim, uai, por que hoje eu posso e de repente a mamãe fica brava? Ela está construindo um apego ambivalente e inseguro. Acabei de dar um exemplo aqui de como funciona a formação da identidade dessa personalidade afetiva.